A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? O que eu vou falar nesse vídeo é muito sério, tá? E espero que vocês me compreendam. Quero começar dizendo que eu não sou um crente liberal, tá? Nem um pastor liberal. O que é o liberalismo? É uma teologia que destruiu a Europa, né? Ela esfria os crentes, porque ela tenta levar para as pessoas misturar meio com o mundo, né? Tipo, nem tudo é pecado, não precisa estar orando tanto. Eu sou totalmente diferente. Eu acredito no poder da santificação, sou a favor da santificação, sou um crente armeniano, gosto das coisas de Deus certinha, não sou conivente com o pecado, não incentivo ninguém ao pecado. Eu sou totalmente o averso. Eu gosto da santificação, da teologia que eu aprendi com os meus pais, né, nas Assembleias de Deus de Pernambuco, que é uma das mais rígidas do Brasil. Por que eu estou começando falando isso? Porque, irmãos, o que eu vou falar aqui vai parecer que eu estou dando margem a cobertar pecado, e não é, tá? Tem uma coisa que me incomoda muito, me incomoda mesmo, é essa coisa de que alguns irmãos evangélicos parece que têm verdadeiro fascínio por profecias de catástrofes. Infelizmente, parece que os crentes amam alguns, né? Quando tem uma profecia dizendo Deus vai destruir Rio de Janeiro, vai dar um tsunami, vai dar um terremoto que vai morrer um monte de gente. E eu percebo que tem alguns irmãos que parece que tem verdadeiro fascínio, parece que vive apelando para que essas coisas aconteçam, né? E isso é triste, é lamentável, né? E eu vou dizer por que é lamentável. Porque nós, como filhos de Deus, deveríamos ter o coração mais misericordiosos, né? É óbvio que a gente anseia pela volta de Cristo, Jesus vai voltar, mas eu mesmo, se Jesus voltar hoje ou essa semana, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de alguns familiares meus? Será que eu vou ficar contente lá no céu, enquanto a minha família padece no inferno, no fogo ardente? Então é uma questão de se pensar, meus irmãos. Pelo amor de Deus, se você fica feliz com uma profecia que diz que Deus vai enviar um tsunami no Rio de Janeiro, que vai matar idosos, vai matar crianças, vai matar gente que não tem nada a ver, eu queria saber que tipo de Deus você serve. Se você fica com alegria de ver um pecador se destruindo, de você ver alguém sendo morto, porque eu acho que esse não é o espírito de um verdadeiro cristão, tá? Um pastor, né, ele disse que uma irmã chegou na igreja dele e disse: eu tenho um recado de Deus para entregar para a igreja. Ele falou: então você me conte o recado e dependendo eu deixo falar que a igreja sou eu que sou o pastor. Aí ela contou que Deus ia matar, que Deus ia fazer, que Deus ia mandar terremoto, não sei o que. Ele disse: irmã, a senhora não vai entregar essa profecia aqui na minha igreja. E a mulher perguntou: por que Deus não pode falar na sua igreja? Ele falou: Deus pode falar na minha igreja. E não só falar coisas boas, ele pode falar juízo também. Mas o problema não está nem na profecia, nem em Deus. O problema está na senhora. Ele falou: o problema está comigo por quê? Porque você contou todas essas coisas sem uma lágrima no olho. Como que um filho de Deus tem prazer em ver pessoas sendo destruídas? Como que alguém que diz que tem o Espírito de Jesus Cristo, que morreu numa cruz e disse: Pai, perdoa os pecadores porque eles não sabem o que fazem,
Eu vou ter prazer em ver, em contar. Tem crente que profetiza a maldição, que chega e fica com uma babinha branca aqui de tanto ódio. Nós temos que aprender, irmãos, uma coisa com o nosso pai na fé, Abraão. Abraão, ele sabia da fama de Sodoma, de Gomorra, daquelas cidades ali. Ele sabia que eram cidades promíscuas, que eram cidades miseráveis, que eram cidades decadentes moralmente, tá? Eram cidades horrorosas. Aí Deus vai e diz, olha, Deus aparece a Abraão, Abraão faz um banquete para Deus. Aí Deus diz, eu vou lá em Sodoma porque eu estou vendo falar uma conversa aqui lá e tal. Aí Abraão tenta conversar com Deus e diz, Senhor, será que o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver 50. Aí Deus, se tiver 50 eu não destruo. Se tiver 40. Aí, se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30, Senhor, eu não destruo. Se tiver 20, Senhor, eu posso falar ainda. Se tiver 10. Eu acho que a gente precisa desse espírito de Abraão em nós, sabe? Que diz assim, Senhor, tenha misericórdia desses ímpios. Senhor, estende as tuas mãos de bondade. Senhor, segura um pouco. Foi o problema de Jonas. As pessoas dizem que Jonas, ele não queria ir pregar em Nínive porque os ninivitas eram cruéis e tal. Não, Jonas vai dizer por que ele não queria ir pregar em Nínive. Ele vai dizer, não foi isso que eu falei, que tu és um Deus perdoador, um Deus que se compadece. Eu queria era que o Senhor destruísse. Então você vai ver que, com exceção de Jonas, a maioria dos profetas, eles oravam e intercediam pelos pecadores. E vou dizer mais, tá? As pessoas falam da nação brasileira porque tem carnaval, tem mesmo, tá? Mas a nação de Israel foi muito pior. A nação de Israel praticava pecados muito cruéis, tá? Por exemplo, a nação de Israel chegou a mãe jogar bebê para queimar no fogo. Filhos dela sacrificaram a demônios. Alguns reis fizeram isso, sacrificaram Manassés, sacrificou seus filhos a demônios. E a gente ainda não chegou nesse patamar, né, meu irmão? É óbvio, eu não estou aqui querendo passar pano para o pecado. Não, longe de mim. O pecado mata, o pecado leva para o inferno. Mas a questão é, cadê o meu coração misericordioso? Cadê que o apóstolo Paulo diz, orai por todos os seres humanos? Veja o que o Senhor Jesus, o que o Senhor vai dizer em Ezequiel 33:11. Olha, eu acho que a gente precisa mais disso. Ó. Diz-lhe, tão certo como vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se você tem prazer na morte dos ímpios, você não está parecido com Deus, tá? Mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vosso mau caminho. Por que morrereis, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. E uma vez foram reclamar com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava dando chance, né, para os pecadores. Ele chamou Mateus, né? Mateus era um pecador. Aí vão criticar Jesus. Está chamando pecador. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 9:13. Ide, aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos, quem sou eu para criticar quem está no carnaval? Eu não estava lá uma época. Jesus não teve misericórdia de mim. Eu tenho que querer que Jesus também tenha misericórdia dos outros. Eu não já tive nos piores lugares mais baixos, os pecados mais baixos eu não já pratiquei e o Senhor não teve misericórdia de mim? Quer dizer que Deus teve misericórdia de mim, agora para os outros eu quero que Deus mande fogo, eu quero que Deus destrua, eu quero que Deus mande esses miseráveis para o inferno. Irmãos, eu acho que a gente tem que aprender qual é o Espírito que está em nós.
Olha, uma vez o Senhor Jesus foi passar por Samaria, aí negaram um hotel para ele, né? Negaram um hotel para o Senhor Jesus, expulsaram o Senhor Jesus. Aí Tiago e João, por isso que eles são chamados filhos do trovão, porque eles são muito sanguíneos, muito, né? Gosta de... Aí eles olharam assim e falaram, Senhor, tu queres que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e destruir essa raça? Eles não gostavam dos samaritanos. Aí o Senhor Jesus falou assim, vocês não sabem que espírito que sois. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas sim chamar os homens ao arrependimento. É óbvio, irmãos, que os seres humanos pecam. Não estou aqui falando, passando pano para ninguém, não. Mas é que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, você que gosta dessas coisas, desses profetas, que está vendo o mundo acabando, que está vendo, que quer ver fogo, olhe nos olhos deles. Eles não choram, não, por essas pessoas. Eles não têm piedade, não. Será que eu vou ficar feliz vendo crianças sendo mortas, destruídas, morrendo afogadas? Será que eu vou ficar feliz vendo idosos? Não, mas eles não são crentes. E daí? E daí? Não, eu vou ficar feliz vendo idosos morrendo, vendo pai de família, que nem todos que não estão na igreja não significa que são ruins. Às vezes a pessoa não é crente e é melhor do que os que estão na igreja. Pai de família, mãe de família, lutadores, trabalhadores que saem todo dia de manhã para ganhar seu pão, para levar o bem, para trabalhar, para vender, atende bem. Eu quero ver essas pessoas mortas, simplesmente porque não dá glória a Deus e aleluia na igreja. Que espírito é esse que está nos dominando? Será que nós temos o espírito de Deus ou o espírito do ódio? Porque o espírito que deve dominar o meu coração, e essa palavra não agrada a muitos crentes, tá? É o espírito de misericórdia. É o espírito do Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o espírito de eu querer, Senhor, tenha de misericórdia deles. Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, estende as tuas mãos. Jeremias mesmo orava tanto por Israel, Israel todo contaminado, Israel cheio de idolatria. Jeremias orava, intercedia, ao ponto de Deus falar, Jeremias, para de orar por essas pessoas, para. Então assim, irmãos, eu não estou aqui passando pano para ímpio. Ímpio que tem a chance de se arrepender e não se arrepender, vai se ver com Deus, tá? Gente que pratica o que não presta e não se arrepende, vai se ver com Deus. Só que eu também tenho que entender que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a minha mãe foi para a igreja e eu fiquei na gandaia? Quantas vezes a minha mãe ia para a igreja e eu fazendo festa, funk, e minha mãe indo para a igreja? Ali, olha, paciência, paciência. Ela poderia dizer, ah, Senhor, encontra com esse maldito, ah, Senhor, esse infeliz, ah, Senhor, o diabo que o carrega. Não, orava, Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, estende as tuas mãos de bondade. Senhor, dê chance. Senhor, ajude. Olha eu aqui hoje. Olha minha mãe tendo felicidade hoje. Então, irmãos, presta muita atenção nas orações. Às vezes, Jesus volta hoje e você fica feliz com sua família indo para o inferno, quem não é crente. Você fica feliz com Jesus destruindo o mundo. É isso que você quer mesmo? Bola de fogo caindo e matando as pessoas? Será que Jesus veio para isso? É óbvio que isso vai acontecer um dia. Isso vai acontecer, não foi profetizado? Mas a questão é eu ter prazer dentro de mim, sabe? Porque as minhas atitudes revelam quem eu sou por dentro. E se eu fico feliz, se eu desejo na minha alma que venha um tsunami, que mate crianças afogadas, que mate idosos afogados, eu acho que eu nem conheci Jesus ainda. Eu sou apenas um religioso odioso, cuspidor de ódio. Nossas orações têm, Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, abre o entendimento das pessoas. Senhor, estende as tuas mãos, dê arrependimento, dê chance e deixar juízo por conta de Deus. Nem o Senhor Jesus quis se envolver com isso. Senhor, quando é que vai destruir? Quando é que vai vir? Ele falou, isso não pertence a mim, nem aos anjos, nem a ninguém, só ao Pai.
Aí tem muito crente que quer adivinhar a volta de Cristo. Nem Jesus que deixa a volta dele, os sinais já estão aí, irmãos. É o caso dos irmãos que disse, o negócio do Rio Grande do Sul foi da mão de Deus pesando. Irmão, cria vergonha na cara, pelo amor de Deus. Deus me mostrou na live os carros dentro da água. Eu falei na live, uns 3 dias antes, eu falei, irmãos, eu vi um monte de carro dentro da água. O que aconteceu ali, irmãos? Ali vai acontecer em vários lugares. É o aquecimento global, mão do homem. O homem, é o próprio homem que está se destruindo. Deus não tem nada a ver com isso. Você acha que Deus vai estar no trono dizendo, não tem o que fazer hoje, eu vou enfiar uma enchente para matar gente inocente? Você acha que Deus não... Irmãos, Deus não é o homem não, nós somos vingativos, tá? Então o que está aconteceu lá e acontece em todo lugar, uma hora dessa está tendo problema. Ou um terremoto, ou um maremoto, em todo lugar está tendo. Mas isso é o homem, o aquecimento global, o homem que na sua ambição, tirando petróleo de dentro da terra e queimando, é o homem. Deus está no seu trono. Eu não acredito que Deus começou o seu juízo. Ele vai tirar primeiro a igreja dele da terra, tá? Então, peça a Deus. Senhor, me dá um coração misericordioso, que eu não quero que as pessoas ardam no inferno. Porque, irmãos, você está em pé hoje, mas amanhã pertence a Deus. Aquele que está em pé, não se vanglorie, não. Aquele que está em pé, se cuide-se. Mas pare de desejar mal aos outros, porque só revela quem nós somos por dentro. É por isso que hoje nós crentes somos tão odiados pelas pessoas, né? Porque a gente só deseja o mal para elas. Será que se a gente fosse bom, como Jesus era bom, essas pessoas estariam assim? Se as pessoas gostavam tanto de Jesus, por que não gostam da gente? Pense nisso. Compartilha, deixa um like se gostar. Deus te abençoe.